E esse irmão foi muito cuidadoso nesse sentido. O que ele chama de ordem fixa de coisa? Aqueles esboços, nós citamos aqui um esboço, né? Citei minha experiência aos irmãos quando era jovem, aquele esboço da encarnação de Cristo até o milênio. Outros têm outros esboços, seus esboços preferidos de doutrina. E nos agarramos a isso como se essa fosse realmente a palavra final. E não nos mantemos abertos a que o Espírito Santo nos conduza a mais, a que ele possa encontrar brechas, quem sabe, nessa nossa estreiteza doutrinária tantas vezes, e nos ensinar o verdadeiro caminho da comunhão, o verdadeiro caminho da igreja, o verdadeiro caminho do respeito mútuo uns pelos outros. Como nós precisamos disso nos nossos dias atuais, amados irmãos. Nós estamos na iminência da vinda de nosso Senhor e ainda nos vemos lutando com essas coisas que já deveriam estar longe de nós. Claro, a igreja não é lugar de heresias. Se nós perdemos a verdade, nós perdemos o solo sob os nossos pés. Graças a Deus pela doutrina dos apóstolos. Mas como nós temos que nos guardar para nós não sermos os adeptos de nossos esboços doutrinários e nos agarrarmos a eles como se eles fossem a palavra final. Seguindo o texto então. O Espírito Santo no seu lugar de controle, para que não venhamos a dizer, abre aspas, isto é o que nós ensinamos, ou não é isto o que nós cremos, ou não é isso que nossa igreja crê e ensina. Fazer isto é colocar algo no caminho do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo deve estar no controle e ele deve ser livre. E então, há algo infinitamente maior do que, abre aspas de novo, os tempos ou épocas. Por isso selecionei esse texto. Um pequeno comentário deste irmão a respeito do texto de Atos 1, 6 a 9 que acabamos de ler. O Espírito Santo deve estar absolutamente no controle se o propósito pleno de Deus será levado a cabo. E esse é um ser bem condicional realmente. Se o propósito de Deus será levado a cabo em nossas vidas, o Espírito Santo tem que estar no controle. Das nossas vidas pessoais, da nossa vida conjugal, da nossa vida relacional, da vida da igreja, dos relacionamentos da igreja, do serviço da palavra, da adoração. Se o Espírito Santo não estiver no controle, nós podemos estar fazendo todas essas coisas sem realidade espiritual. E ontem nós já falamos um pouco sobre realidade espiritual, né? Nosso encargo está sendo procurar ajuda nas Escrituras, com a ajuda do Senhor, para compreendermos em que consiste o reino dos céus. E a primeira coisa que tocamos ontem foi exatamente essa. O reino dos céus é uma realidade espiritual, sobretudo. É uma realidade espiritual e eterna que nos foi trazida na pessoa do Verbo encarnado. Creio que essa é a primeira coisa importante a respeito do reino dos céus. Realidade espiritual e eterna. Desconhecida completamente para nós e para os nossos equipamentos naturais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas sonda, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, esse irmão colocou inicialmente que o Espírito Santo tem que estar no controle, se o pleno propósito de Deus há de ser levado a cabo em nossas vidas. Nada pode ser colocado no seu lugar, como lemos aqui. Nem a igreja, nem uma ordem fixa de coisas, etc. Fazer isso é colocar algo no caminho do Espírito Santo. E ele deve ser livre. E então, repetindo onde estávamos, há algo infinitamente maior do que os tempos ou épocas. Fecha aspas. Agora escute então o que ele diz. Eu estou lendo o texto literalmente. Preste atenção. Tenha cuidado com os tempos e épocas, que têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de nos conduzir a limitações. Ora, irmão, isso é uma frase muito forte.